colocar ela lá, não foi aceito. Por quê? Porque você tem igrejas extremamente fortes nos Estados Unidos, igrejas protestantes seríssimas, anglicanas e tudo mais, que não permitem esse tipo de coisa. Então foi barrado. As sensitivas americanas se formam pela simples percepção. Tem algo aqui. A Lorraine foi de estado, estado, condado e condado, criando essas histórias por meio da crendice popular. Ah, acredito no Saci Pererê aqui. Aí ela cria a história do Saci Pererê, só que ela potencializa essa história. Com a percepção dela. Com o marketing comercial. O que dá medo a um ser humano? Ela foi e criou, potencializando o medo. E ela vende essas histórias. Entendi. Então, mas só me dá um breve resumo, porque eu realmente não sei quem que é essa mina aí. Ela é uma escritora? Senhora. Mas ela é uma escritora? Não. O que ela é? Ela era uma sensitiva. Ponto. Mas tem um livro, filme... Ela escreveu tudo. Livro e filme. Entendi. Ela escreveu livro, escreveu filme. A Amityville, a Annabelle. A Annabelle é dela. Entendi. Então ela é uma autora pica nesse mundo. Sim, teoricamente sim. Aí ela cria um museu nos Estados Unidos baseado no que ela encontrou na rua e ela coloca dentro do museu dizendo que é assombrado. E ela vende essa ideia. Custa $170 ficar meia hora dentro do museu. Caralho. Caro, hein? Caro. Mas ele cobra. Quem cobra é o genro dela. Porque ela faleceu e o Ed faleceu. Quem morreu primeiro foi o Ed e depois ela. Tá? Então ela já é Como falecida. eles faleceram? Foi de boa? Cara, foi ruim isso. Porque a Lorraine estava viva. Quando eu fiz a análise do vídeo dela, eu falei, ela vai morrer por uma doença cardiorrespiratória que vai pegar ela. Morreu cardiorrespiratória. Caralho. É horrível isso. Porque não tem que prever a morte de ninguém. Mas eu falei, tipo, na adrenalina do vídeo. Sim. Na adrenalina. E ela faleceu com isso. Teve o enterro dela. Eu vi o vídeo do enterro. Lorraine e eu, brothers, ela não sabe disso. Não sabe? Não Será? sabe, chama ela aí. Já porra. chamei. Já chamou? Será que ela Já. foi pro outro lado mesmo? Calma aí, tu já chamou a Lorraine? Ela foi pro outro lado mesmo, é isso? Ela foi pro outro lado da força. É isso? Eu vou Você tá explicar. falando zoando ou tá falando sério? Não, tô falando sério. Ela foi, Isso ela... é bom, caralho, né? Não, ela não foi lá. Ela foi pra outro lugar. Pra que lugar Eu ela vou foi? te mostrar. What the fuck? Agora Tem, não, tem peraí, outro peraí, lugar, caralho, que merda Que que tem porra outro é essa? lugar, Pra onde ela cara. foi? Pra onde foi a Lorraine, Achei que todo mano? mundo fosse pro mesmo lugar, fiquei, dá essa caralho, porra, que merda. Não, cara, o obsessor. Ele vai transformar num monstro, dá pra ele, senão ele vai gritar aqui comigo. Não, mas esse Ele tá daqui ligado, é. ele tá não, ligado. não, esse daqui na real não tem nada. Tudo bem, tem nicotina, assim. Um pouquinho, tudo bem. É que esse aqui acabou, né? Tá, então vamos lá. Aí o que acontece? Eu comecei a ver alguns vídeos da Lorraine indo nos lugares e tentando ajudar as pessoas. Cara, quando você vê a necessidade de uma pessoa que precisa ali de retirada de energia sobre ela ou das casas, é uma coisa muito verdadeira, muito honesta. A pessoa precisa de ajuda, nem que seja uma conversa, um esclarecimento sobre o fato e tudo mais. Ela entrava, olhava, falava, sua casa está imunda. E saía, cara. Ô filha, volta e faz alguma coisa. Você não é a mulher que enfrentou a Annabelle no cinema? Faça algo. Não fazia. Eu assisti dezenas de vídeos que ela fazia isso e sempre era o mesmo padrão. Mesmo padrão. Fala, porra, quem é que tá vendendo essas coisas pro cinema? Quem é que tá liderando a verdade do cinema? Aí a mídia começou a ficar meio inquieta. Por quê? Porque alguns casos que ela dizia ter participado, ela mentiu e não participou. Entendi. Começou a Caso de marketizar. Enfield, que foi da Inglaterra e tudo mais, um psicólogo chegou lá primeiro, um psiquiatra chegou primeiro pra ver o que estava acontecendo e botou os dois pra fora. O Ed chamou e o cara falou, você tá sentado numa mina de ganhar dinheiro, cara, você tá perdendo a chance. Ele falou, cai fora. Aí você já sabe qual é a índole do cara. Aí a BBC de Londres chama a Lorraine pra conversar. Senta aqui. A Amityville, na história real que você me escreveu no livro, diz que um demônio saiu do porão da casa, quebrando tudo, saindo. Isso é verdade, Lorraine? Não é verdade. Hollywood aumentou a história. E por que você não disse que era, pelo menos uma parte é verdade, a outra você permitiu isso? Por dinheiro, por royalties. E ela ganha muito ainda com a imagem dela. Só que o museu está fechado. Por quê? Porque ela fez uma apropriação indevida. O museu não pode atuar numa área residencial. E a prefeitura foi lá e fechou o museu dela. Entendi. Então ela acumula multas assim, milionárias com relação a isso. Outra, tem um escândalo que envolve o Ed. E, infelizmente, eu recebi essa matéria, e até dou o direito de dúvida, que fala que o Ed mantinha uma criança, 17 anos de idade, uma menina, e ele já mais velho, na qual ele tinha relações sexuais concedidas pela própria Lorraine Warren dentro de casa. A menina ficava no quarto de baixo, a Lorraine ficava no quarto de cima, uma noite ela dormia com ele, uma noite dormia com a Lorraine. Tá? Então, assim,
a gente tem que tomar cuidado com falsos ídolos. Quando a gente vai analisar essas histórias, a gente cria apreço pela história, mas admira mais o ser humano. Cara, esse ser humano, ele tá fadado a erros. Então, quando a gente mostra isso em vídeo, comprova, documentos seríssimos e tudo mais, você tá errado. E não a Lorraine e o Ed. E aí, quando você fala, tá, vamos testar a veracidade disso, trazendo pelo menos um approach próximo à ciência, e você descobre que não é verdade, que a coisa não é real, você é condenado. E aí eu cansei. Me mandaram as fitas proibidas que não saíram nos Estados Unidos. Uma moça nos Estados Unidos teve acesso a essas fitas e mostra a Lorraine Warren indo em Connecticut para atender um fazendeiro. O fazendeiro, cara, é sério, parecia o Magnum. O Tom Selleck antigo do Magnum. Todo sério assim, e o genro da Lorraine tentando expurgar algum mal. Primeira coisa, eles não têm autoridade para fazer esse tipo de coisa. Só quem tem são as pessoas ligadas ao Vaticano, ou seja, os bispos, arcebispos, pessoas que sabem fazer. Você acredita, tipo, você credibiliza o Vaticano nesse sentido? Você acredita que eles têm realmente essa premissa? Veio deles. Se o demônio é deles, criado por eles é que sabem como tirar. Entendi. E entra o Gabriele Amorfi nessa questão, e segura essa pergunta que eu vou te explicar isso. Na hora, a Lorraine tenta lá, todo mundo tenta, mas ela desiste. Ao invés dela andar para um psiquiatra, ela abre mão do negócio. O cara pegou uma calibre 12, atirou na mulher e depois se matou. Pergunta se os Estados Unidos condenou a Lorraine por ter feito uma negligência de ter encaminhado isso para um médico responsável e feito uma internação psiquiatra, um diagnóstico sobre o indivíduo. Não fez. Ela é responsável por isso. Porque se você vai na casa de uma pessoa e você constata que existe um desequilíbrio emocional e mental, você não bota a mão na pessoa. Você chama um psiquiatra. Você leva para uma internação, para depois verificar se é algo espiritual. Então eu comecei a ver a Lorraine Warren sobre uma ótica de uma sensitiva que tinha sua crendice popular, mas que arrastou uma história bem complicada de ser respondida. Porque você envolve pessoas e entra no fanatismo. Esse fanatismo é que as pessoas têm que começar a questionar. Por que você é fã daquilo? O que te leva a ser fã daquilo? Você sabe dos erros da pessoa? Você está ciente dessas atitudes? Beleza. Caso contrário, presta atenção no qual pessoa que você está se apoiando. Você está colocando sua fé, sua crença naquilo. Tá? Sobre a sua pergunta, refaz ela para mim, por favor. Do Vaticano. Porque você credibiliza eles nesse a ponto de falar só eles podem fazer isso. Existe um filme chamado O Padre e o Diabo, que foi feito, o diretor do Exorcista, ele mesmo começou a tentar entender o que é o exorcismo. E chamou uma autoridade do Vaticano, que é o padre Gabriele Amorfi, que acabou falecendo, mas o cara era ferradíssimo. O cara era a autoridade máxima do Vaticano sobre esse tipo de assunto. Ele grava um exorcismo feito em Roma, com uma mulher chamada Carolina, acho que era isso o nome dela. Ela ficava se contorcendo e o cara fazia o show, passava a estola, jogava com a benta, colocava a cruz e tudo mais. Eram 8 tentativas ele estava tentando tirar. E ficava uma plateia de idosos ali comendo pipoca. Demônio! Ficava a galera assistindo, cara. Que bizarro, real isso? Real. Tipo, comendo pipoca eu sou o que coloquei, mas não, claro. Tava todo mundo ali. Só, dava pra somar uns 5.000 anos fácil ali. Só os mais idosos ali olhando. E jogando pipoca, vai lá, pega ele. Eu achei que o padre ia dar um traps, ia dar uma cotovelada na boca da mina, mas no não. Exorcista o padre tira na porrada o boxeador, né? Entendeu? Já chega lá e fala, cara, padre, eu tô fora, não, que o bicho já sai. Se fosse bate mais não. o The Rock, então, cara, ninguém ia ter um, cara. Passou. Uma porrada. Acabou. Exorcizou. Passou. Cara, e se for o Kid Bengala, então eu vou te empalar em nome de... Porra, e o Macedo lá, cara, que ele tira uns demônios sinistros. Mas foda-se, vamos lá, volta na tua aí. Então o que ele faz? Ele faz esse processo e de repente a mulher tá lá, chega uma hora, ele precisa ir embora e fala, parou. A mulher, tranquilo. Para, cara. Que isso? É o demônio possuidinho da Grow? É você doma o bicho? É fácil? É um brinquedo? Sabe? É um cachorro? Parou. Ela para. Aí eles levam essa fita para um monte de clínicas no mundo todo. Estados Unidos, na Europa, no Oriente e tudo mais. E os caras ficam com o pé atrás. Por quê? Ninguém vai arrumar briga com o Vaticano. Ele fala, eu não sei.
Existem fenômenos sociais que envolvem isso, envolve o lado emocional, mas eu não vou tomar partido. Ninguém quis tomar um partido. Fato é, existe um fenômeno social que é aquela coisa do grupo. O grupo diz que você está possuído. Você acredita piamente que você está possuído. O seu sistema emocional e o seu sistema mental vão trabalhar como se fosse uma possessão. A mulher não tinha nenhum demônio, não tinha nenhum espírito, nada. O que ela tinha era um desequilíbrio sério, emocional e mental. Eu peguei esse vídeo para analisar. Eu acho que eu publiquei esse vídeo. Ela tinha problemas seríssimos com relação ao pai dela, na qual ela criava uma falsa personalidade porque ela não conseguia expressar quem ela era de verdade para a família. Então você cria um arquétipo seu. E aquilo foi potencializando em crises sérias emocionais e mentais. Não tinha nada espiritual atrás. Era simplesmente ela com ela mesma. Uma briga, um fenômeno social. As pessoas te induzem a acreditar naquilo que você é, uma doença. Você tem isso, não tenho. Você tem isso, não tenho. Chega uma hora que você acredita. A pressão da massa te faz acreditar. Isso você vê nas igrejas hoje. Beleza. Então, quando o padre Gabriel Morfilho é questionado, ele fala, é um fenômeno psicológico. Da mesma maneira que a gente cria o demônio, eu crio o exorcista para dizer para você que você não tem mais nada. Só que é uma alegoria. É uma cena. Se você pegar os dois livros da igreja, que é o livro vermelho, que é o Ritual Maior e Menor, que é para exorcismo, eu peguei esse livro, cara, é demais. É assim, agora o padre joga água benta, a família segura a pessoa, agora reze um Pai Nosso, agora pega a estola e passa na cabeça da pessoa. É assim, descrito... Perfeito. É uma lista de Uma como receita. fazer um pão. Coloque farinha, misture água, muito bem, coloque Mas, a forma. pô, você trouxe algo que é realmente interessante, porque aí o que acontece? A própria religião cria essa doença e cria a cura. É óbvio, eu te vendo a doença, mas depois eu te cobro a cura. Por meio do quê? Da sua fé. Sua fé, leia-se. Você vindo na Mas igreja... será que eles vendem a doença? Porque a psicologia, tipo, abalos emocionais, eles acontecem sem a religião, né? A criação de arquétipo, nesse caso, é muito forte. De novo, a gente quer acreditar que nossa causa de doença, ela é um fator externo. Ou seja, é algo que me causou a doença. Engraçado, mas não é você que causa a sua doença. Eu causo as minhas necessidades e também gero meu desapontamento por não ter conseguido algo. Esse desapontamento gera uma doença, porque te frustra, te deixa limitado, você não sabe mais como fazer, você coloca esperança 100% em algo que você não consegue alcançar, cara. Ou um trabalho, você quer um trabalho e não consegue, você entra em desespero. Você fala que é um demônio que está colocando isso em você ou é você que não conseguiu? Como é que, por exemplo, eu sou um cara normal. Você acha que, vamos lá, eu quero parar de, igual tu falou aí, sei lá, quero me livrar dessas coisas do passado que me incomodam, caralho. Isso é o quê? Meditação? É Não, o quê? a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é o teu passado. O que você pode resolver com diálogo,